Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando os métodos de separação de misturas dentro do estudo de sistemas e vamos investigar um método relacionado aos sistemas heterogêneos líquido-líquido e dois métodos relacionados aos sistemas homogêneos sólido-sólido. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos métodos dessa aula, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue aí! Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando os fundamentos da química. Num total de 25 aulas, nós estamos na aula 13 e estamos estudando os sistemas. Nós já vimos em aulas anteriores a análise macroscópica e a análise microscópica dos sistemas. Nessa aula, continuaremos a estudar os métodos de separação de misturas. Em aulas anteriores, nós já vimos os métodos de separação de misturas de sistemas heterogêneos sólido-sólido e também de sistemas heterogêneos sólido-líquido. Nessa aula vamos estudar os métodos de separação de misturas de sistemas heterogêneos líquido-líquido e também de sistemas homogêneos sólido-sólido. E nas próximas aulas veremos os métodos de separação de misturas de sistemas homogêneos sólido-líquido, de sistemas homogêneos líquido-líquido, de sistemas homogêneos gás-gás e também da cromatografia. Nessa aula, dentro dos sistemas heterogêneos líquido-líquido, nós veremos o método decantação em funil de bromo. E dentro dos métodos de separação de misturas de sistemas homogêneos sólido-sólido, nós veremos dois métodos. Um deles é a fusão fracionada e o outro é a sublimação fracionada. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos métodos dessa aula. Segue para a tela. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, vamos começar investigando o método relacionado aos sistemas heterogêneos líquido-líquido. O método é a decantação em funil de bromo, técnica para separar dois líquidos immiscíveis entre si. A mistura é colocada em um funil de decantação, o qual possui uma abertura superior e uma pequena torneira acoplada na parte inferior. Ao abrir a torneira, faz-se escorrer o líquido mais denso para dentro de outro recipiente. No funil de decantação, permanece o líquido menos denso. Um exemplo de aplicação dessa técnica é a separação em microescala do óleo de cozinha da água. Vamos lá para o quadro que eu quero te apresentar alguns detalhes a respeito desse método. Eu coloquei aqui no quadro a ilustração da decantação e funil de bromo para que você possa perceber os detalhes a respeito desse método. Vem comigo! Na decantação e funil de bromo, nós vamos utilizar o funil de decantação, que é uma vidraria da química que possui uma abertura superior, um bojo no qual os líquidos ficarão retidos e uma pequena torneira na parte de baixo. Os líquidos que formam o sistema serão colocados pela parte de cima. E lembre-se que os líquidos são imiscíveis entre si, ou seja, eles não se misturam, permanecendo o mais denso na parte de baixo e o menos denso na parte de cima. Tudo bem? Em seguida, nós vamos colocar um recipiente aqui embaixo e vamos abrir a torneira, a fim de fazer escorrer o líquido mais denso para dentro desse recipiente. Entretanto, quando faltar um pouquinho ainda do líquido mais denso dentro do funil de decantação, nós vamos fechar essa torneira. E a gente faz isso porque é muito difícil encontrarmos exatamente a fronteira entre o líquido mais denso e o líquido menos denso. Nós vamos retirar esse recipiente e vamos colocar um novo recipiente. E vamos voltar a abrir a torneirinha a fim de fazer escorrer o finalzinho do líquido mais denso e um pouquinho do líquido menos denso. Em seguida, fechamos essa torneirinha. Essa parte aqui é descarte, nós não vamos utilizá-la. Perceba então que permaneceu no funil de decantação
o líquido menos denso. Em seguida, nós vamos pegar um terceiro recipiente, vamos colocar aqui embaixo, abrir novamente a torneira a fim de fazer escorrer para esse recipiente o líquido menos denso. Agora que você já viu o funcionamento da decantação em funil de bromo, vamos voltar para a tela para que a gente possa acompanhar os outros dois métodos relacionados aos sistemas homogêneos sólido-sólido. Segue aí! Vamos agora investigar os métodos de separação de misturas relacionados aos sistemas homogêneos sólido-sólido. São dois métodos. O primeiro é a fusão fracionada, técnica para separar dois sólidos cujos pontos de fusão são bastante diferentes entre si. A mistura é aquecida até que se alcance a temperatura de fusão do primeiro sólido, o qual passa para o estado líquido, sendo recolhido em outro recipiente, efetivando a separação dos componentes. Aqui um detalhe importante para você se lembrar. Os sistemas formados por misturas eutéticas, ou seja, que possuem ponto de fusão constante, não podem ser separadas por essa técnica. Nesses casos, outras técnicas são necessárias, como por exemplo, a dissolução fracionada. E um exemplo de aplicação dessa técnica é a separação dos componentes do ouro 18 quilates. O outro método de separação de misturas e sistemas homogêneos sólido-sólido é a sublimação fracionada, técnica para separar dois sólidos no qual um deles apresenta a capacidade de sublimar, ou seja, passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. A mistura é aquecida, forçando o sólido com a capacidade de sublimar a passar para o estado gasoso e se desprender da mistura, o qual é recolhido em um recipiente que encontra-se acoplado acima do sistema e que está preparado para receber o material gasoso, enquanto o sólido que não sublima permanece no recipiente de origem. Um exemplo de aplicação dessa técnica é a separação do iodo de uma mistura de iodo com sal de cozinha. Muito bem, agora que você já viu todos esses métodos, vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. Considere dois sistemas. O primeiro é formado por uma mistura de vinagre e azeite, e o segundo sistema é formado por uma mistura de enxofre e outros minerais. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém, respectivamente, os nomes dos métodos usados para separar os componentes dos sistemas. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Perceba que o primeiro sistema é formado por dois líquidos imiscíveis entre si. O vinagre e o azeite não se misturam, portanto, nós devemos utilizar a decantação em funil de bromo. Já o segundo sistema é formado por enxofre e outros minerais, e o enxofre é o elemento químico que sublima, portanto, nós devemos utilizar a fusão fracionada. Dessa maneira, a nossa resposta está na letra D. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem cada um dos métodos que nós estudamos nessa aula. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando os métodos de separação de misturas dentro do estudo de sistemas. E vamos ver dois métodos relacionados aos sistemas homogêneos sólido-líquido. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!